Começa agora Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte. Muito boa tarde a todos, está começando mais um Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal de Belo Horizonte. Eu sou Paulo Ribas e estou aqui com Vanessa Portugal. Boa tarde a todo mundo. Depois de um tempinho de férias aí, que a gente reprisou alguns programas, retomamos hoje com os programas ao vivo e inédito. Exatamente. Bom, gente, a primeira notícia do nosso Giro de Notícias é a respeito do 35º Congresso da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE. O congresso aconteceu entre os dias 15 e 18 de janeiro. Foi um congresso que teve a participação de mais de 2.000 trabalhadores em educação de todo o país. E isso, por si só, demonstra a importância desse evento. Exatamente. Infelizmente, não foi tudo aquilo que a gente esperava sobre as resoluções do congresso. Nós tivemos poucos espaços de debate e as resoluções não foram muito contundentes no que diz respeito às necessidades dos trabalhadores em educação de todo o país. Mas todo mundo sabe, né, que trabalhador em educação é um bicho que gosta de brigar. Então, nós acreditamos que 2026 nós teremos muitas lutas. Até porque nós já começamos o ano com uma grande contradição. O piso salarial nacional do magistério foi reajustado em apenas 0,37%. É uma contradição que aparentemente vai resultar numa vitória. O ministro da Educação, diante do reflexo negativo disso, disse que o governo vai soltar uma medida provisória, reformulando esse valor para garantir pelo menos a inflação e um pouco do ganho real. Bom, vamos seguir na luta como um sindicato, um programa dos Sindicatos Trabalhadores em Educação, atentos nessa questão. Lembrando, gente, que valorização dos trabalhadores, daqueles que estão dentro das escolas municipais, que estão nas periferias da cidade, é fundamental. Não só do professor, mas do conjunto dos trabalhadores. Pois é, e os delírios do imperador americano Donald Trump continuam. A bola da vez é a Groenlândia. No sábado passado, dia 17 de janeiro, o ditador estadunidense anunciou tarifas à maior ilha do mundo e a mais 7 países europeus que se opõem à anexação da Groenlândia ao país americano. Os atingidos pelo tarifaço são Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia, França, Alemanha, Reino Unido e Holanda. Eles pagarão a partir de 1º de fevereiro uma taxa de 10% sobre todos os produtos enviados aos Estados Unidos. Em 1º de junho, a tarifa vai para 25%. Na mesma mensagem, Trump afirma que é hora da Dinamarca nos pagar. As autoridades dinamarquesas e europeias enviaram, na semana passada, um pequeno contingente de soldados para reconhecimento de terreno. Outra justificativa inventada pelo presidente americano foi que a China quer a Groenlândia e a Dinamarca não pode fazer nada a respeito. 11 senadores americanos dos dois partidos foram até a ilha dinamarquesa para prestar apoio ao território da Groenlândia. A União Europeia já reuniu seus 27 embaixadores em caráter de emergência e estão estudando um pacote de retaliação às tarifas americanas que pode chegar a 93 bilhões de euros. Bom, é isso, né? E vamos lembrar, gente, que as manifestações, as mobilizações pela soberania dos povos e em defesa do povo venezuelano continuam, né? Tem uma atividade marcada para o dia 28 de janeiro, na Praça 7, e é muito importante que as pessoas se somem a essas manifestações. Porque, veja, essa ofensiva norte-americana no mundo inteiro vai ter consequências aliás, vai ter não, já tem consequências muito graves na nossa vida, né? Com o tarifaço no Brasil, e isso não para. E a soberania dos povos é algo que a gente precisa defender. Outra coisa é que nós temos as nossas lutas internas. Exatamente. Né? Porque às vezes a soberania não é exatamente para a classe trabalhadora, mas é preciso ter soberania para que aquela classe trabalhadora possa ter suas lutas. E, emendando aí,
Hoje nós vamos dar uma notícia de uma coisa muito importante, que foi a greve dos garis, que está sendo, né? Porque a greve ainda não terminou. Sim. A greve dos garis da empresa Sistema. A empresa Sistema é uma empresa terceirizada pela SLU. E qual o serviço que ela presta? O serviço de recolhimento do lixo domiciliar. Os garis que estão em greve, gente, é aquela turma que sai correndo para pegar os lixos e jogar dentro do caminhão. Exatamente. E é uma turma que trabalha 44 horas por semana correndo 6 pela dias cidade. por semana, inclusive. Exatamente, correndo pela cidade. E sofre um tremendo preconceito da população, inclusive, né? Isso, porque são identificados com lixo, né? O que é uma Exato. coisa muito pejorativa. Agora vejam só, qual que é o motivo da greve? O contrato da prefeitura prevê que tenha para cada caminhão de coleta, além do motorista, 4 trabalhadores, 4 garis, né? 4 coletores. As empresas vêm reduzindo esse número de coletores, trabalhando com apenas 3 coletores. E às vezes até 2, né? E às vezes até 2, porque aí quando adoece, não tem sequer o terceiro. E aí o que acontece? Os trabalhadores têm que dobrar a jornada, porque eles trabalham por meta cumprida. E tem outra coisa também, né? O problema dos caminhões. Isso. Não tem caminhão para todo mundo. E os caminhões quebrados. Exato. Então, quando o caminhão, sem manutenção, quando o caminhão quebra, o trabalhador também tem que dobrar o serviço para compensar o tempo que o caminhão ficou quebrado. Bom, a gente está acompanhando essa greve desde o primeiro dia, né? Tivemos lá na terça, tivemos lá ontem, aliás, tivemos lá segunda, na terça, ontem e hoje acabei de sair de lá. E o que os trabalhadores nos informam, gente? Já foram contratados 15 garis, né? A gente espera que esses 15 garis não sejam para substituir os grevistas, mas sejam sim para recompor o quadro de trabalhadores necessários. E tá chegando peça para os caminhões desde a noite de ontem. Bom, é um negócio inacreditável, porque inacreditável. E a prefeitura soltou uma nota dizendo que era um grupo de trabalhadores, menosprezando a luta dos trabalhadores garis e não assumindo a sua responsabilidade pelo problema. Porque, gente, de quem que é a obrigação da coleta de lixo? Da prefeitura, né? Da prefeitura. Então, esses trabalhadores são trabalhadores da prefeitura, que ela terceiriza. Mesmo que indiretamente. Mas, e a prefeitura não fiscaliza, né? É impressionante como é que faz essa situação. Bom, nós estivemos lá, e lá estava, antes da gente ouvir os representantes do movimento, né? Que foi um movimento da paralisação e foi um movimento espontâneo, o que é muito importante. Mas estava presente lá a esposa do Laudenir, que vocês se lembram, foi um gari assassinado brutalmente no mês de novembro, né? Muito próximo do Dia da Consciência Negra. Exatamente. E a gente fez uma entrevista com a Laudenir, que a gente quer passar aqui para vocês e depois voltamos à questão da greve. Nós estamos aqui na porta da empresa terceirizada da prefeitura, que está tendo uma greve dos garis. E nós vamos falar sobre essa greve nesse programa. Mas nós estamos aqui hoje com a Liliane. A Liliane é esposa do Laudenir e vai contar um pouquinho para a gente a história do que aconteceu com esse gari. Bom dia, gente. O Lau, ele foi assassinado, né, covardemente, brutalmente, por um homem que saiu de casa disposto a matar, né? Ele simplesmente viu nos trabalhadores como se eles fossem invisíveis, como se eles não tivessem menor importância. Primeiro ele ameaçou uma mulher que estava dirigindo aquele caminhão, depois ameaçou o colega de trabalho e finalizou matando o Lau. O Lau, quando ele morreu com 2 sacos de lixo na mão. Ele nem sabia o que estava acontecendo. Ele simplesmente tomou um tiro e morreu. O Lau, ele morreu fazendo aquilo que ele mais amava, limpar a cidade. O Lau amava ser gari. Ele saía de casa com muita alegria, levantava 2h30 da manhã. Podia estar chovendo o tanto que fosse, que ele estava nas ruas. E ele nunca chegou em casa triste, nunca chegou em casa não querendo mais voltar para o seu trabalho. A única coisa que deixava o Lau triste é como que as pessoas tratavam
tratavam eles como invisíveis. Quantas vezes dentro do ônibus coletivo ele saiu do seu assento e sentou no chão, simplesmente porque ele estava com uma roupa de gari. Isso não era na volta do trabalho não, era na ida do seu trabalho. Então isso era muito triste, essa parte, como que as pessoas tratavam eles como invisíveis. E o mais triste é que isso continua acontecendo. Não só a população trata eles dessa forma, até mesmo a empresa. Porque a partir do momento que a empresa não dá condição de trabalho, ela também está tratando eles como invisível, como sem importância alguma, que é o ato que estamos fazendo aqui hoje, pedindo melhorias para eles e segurança para eles. Eles saem de casa, eles têm para onde voltar. Eles têm família, eles têm cachorro, eles têm gato, eles têm projeto, eles têm sonhos. A única coisa que eles querem é voltar para casa. Só que além de sair com essa insegurança que a população dá para eles, ainda tem o fator que altera, que é a falta de condição que a própria empresa dá para eles. Então isso se torna muito mais grave. Como é que está hoje o processo contra quem assassinou o Laudenir? O processo está correndo bem, ao meu ver, porque, contudo, ele está preso até hoje. Ele pediu para ter a saidinha de Natal, foi negado para ele. Isso para mim foi um presente de Natal, quando eles negaram para ele. E só dele estar preso, isso traz muita segurança para mim e para todos. Porque o que aconteceu quando ele matou o Lau foi um ato que acontece sempre com os meninos. Toda vez que eles param para ferrar o caminhão, que é preciso ser feito, as pessoas xingam, criticam, falam que vai passar em cima e humilham muito eles nesse momento. E foi isso que aconteceu nesse dia, né? O cara insatisfeito se acha no direito de ameaçar e matar. Então isso traz muita insegurança para eles, porque é algo que eles fazem sempre, é algo que eles sempre ouvem, ameaças. E essa ameaça foi concluída tirando a vida de um amigo. Então, assim, que a gente possa, assim, rever tudo isso. Ele está preso, ele vai continuar preso e a gente vai continuar lutando para que ele continue preso, que a sentença dele seja dada e que a sentença dele seja cumprida lá na cadeia, que ele é uma pessoa que não pode viver em sociedade. Agradecer muito a Liliane, gente, para lembrar, em novembro do ano passado, o Laudenir é um gari, né, assim como os trabalhadores dessa empresa, que recolhe os lixos na rua. O caminhão de lixo estava andando, o motorista sentiu que estava incomodado, né, porque é óbvio, estava andando atrás do caminhão, é isso mesmo que tem que fazer. Saiu do carro, ameaçou a motorista do caminhão, os trabalhadores foram defender a motorista corretamente, os coletores. E aí ele voltou no carro, pegou uma arma, atirou e matou ali mesmo na rua o Laudenir. Justiça para o Laudenir é prisão do assassino, mas também é segurança para os garis que trabalham na rua. Então a gente agradece muito a participação da Liliane. Muito obrigado, gente. Então, gente, achamos muito importante ouvir a Liliane, porque parte dos motivos da greve dos garis é justamente isso, né? Segurança, reconhecimento. E esse assassinato foi um negócio muito terrível e, ao mesmo tempo, muito emblemático, né? Do preconceito e da falta de... Enfim, do que as pessoas pobres, trabalhadoras, negras estão submetidas nesse país. Mas voltando para a questão da greve, nós também entrevistamos, né? Nas nossas redes sociais a gente já postou uma entrevista na semana passada, ontem. Mas, claro, tem uma atualização da greve e a gente vai soltar agora uma entrevista que aconteceu lá na porta há pouco tempo atrás, né? Logo depois de uma assembleia que os trabalhadores fizeram. Cooperar com a gente, os garis estão sendo contratados, já tem muitos garis sendo contratados, motoristas também está sendo contratado, as peças não param de chegar na empresa, então está cumprindo com tudo aquilo que a gente propôs para eles, né? Eu acho que não precisava ter chegado aonde chegou, porque a gente tentou várias vezes, mas graças a vocês também, graças a todos que nos ajudaram a divulgar essa luta nossa, para honra e glória de Deus, a gente está ganhando essa causa. Por que é tão importante ter esse plano de saúde? É muito óbvio isso e é uma humilhação para nós, né, que corre atrás desse caminhão, porque muitas das vezes todo mundo está no seu conforto, né, conforto de casa, mas está chovendo, o sol tá rachando, mas nós está na luta, correndo atrás de caminhão, coletando, para deixar bem claro e para lembrar vocês também, na Covid, né, a gente estava coletando, a gente estava na rua, porque também somos linha de frente e mesmo sem convênio médico, o serviço estava sendo prestado, para vocês verem e ter uma noção do caos, como que fica aí a cidade sem coleta de lixo.
para a população também valorizar mais essa causa nossa. É inaceitável não ter convênio médico e isso aí é uma das maiores lutas que nós estamos lutando e creio que está 99% de certeza de acontecer. É apenas mais um passo dessa caminhada tão longa que a gente deu hoje. A falta de um profissional a mais com vocês no caminhão muda muito a rotina? Não, sim, cara, muda porque no contrato são quatro garis no caminhão, pela prefeitura e pela SLU, né? Porque a Sistema é uma empresa terceirizada pela prefeitura que presta serviço para a SLU. O que acontece? É proibido trabalhar de 3, é proibido, não pode trabalhar. Se eu não me engano, em 2017 teve uma greve aí por causa disso e repercutiu muito. E hoje novamente está tendo de novo, porque eles devem estar achando que o nosso trabalho é brincadeira, né? É desvalorizado, mas a gente sabe o risco que é estar correndo atrás de um caminhão. Mas não pode acontecer isso e a gente não vai aceitar isso mais. É uma das reivindicações que a gente fez, mas como eu te falei, a empresa já contratou vários garis e creio que isso não vai acontecer mais, não pode acontecer mais. Bom, gente, como eu disse no início, a gente está acompanhando desde segunda-feira, tivemos lá os 3 dias, eu saí de lá e vim aqui para a rádio, né? Bom, a greve ainda não acabou, tem uma reunião com o Ministério Público do Trabalho agora às 3 horas, mas aparentemente tem um acordo sendo construído com algumas vitórias importantes do movimento. Entre elas, o compromisso da empresa da recomposição do quadro de trabalhadores e a questão da recuperação dos caminhões. Tem uma promessa com relação ao plano de saúde, mas não é uma coisa que já está efetivada. De qualquer forma, gente, o que é importante a gente prestar atenção nesse debate? Veja bem, os garis têm que parar o trabalho sob ameaça, né? Porque toda vez que o trabalhador para, é sob ameaça. Foi uma paralisação espontânea, o que prova que a luta dos trabalhadores ela não se dá por trâmites da lei, né? Mas pela necessidade dos trabalhadores de fazer. Para quê? Para ter garantido que os caminhões de coleta de lixo funcionem e que tenha o mínimo obrigatório em lei de trabalhadores por cada caminhão. Onde é que a prefeitura está nessa história? Porque esse é um serviço, como nós falamos aqui, que é de responsabilidade da prefeitura. Bom, e são as mazelas da terceirização, a empresa lucrando às custas dos trabalhadores. É questão do plano de saúde, de fato, a empresa não é obrigada a pagar, mas não tem nada que a impeça, né? E é uma necessidade, gente, porque o grau de adoecimento, o grau de perigo que esses trabalhadores correm o tempo todo, então é uma necessidade absoluta que se tenha isso. E o que eles questionam? Porque, de acordo com eles, outras terceiras que têm contratos similares com a prefeitura pagam o plano de saúde. Então, por que essa não estaria pagando o plano de saúde? Então, se você mora numa região da cidade onde o lixo não foi coletado nesses 3 dias, saibam que tem um indivíduo que é o principal responsável por isso. E ele se chama Álvaro Damião, porque é o prefeito da cidade e é o responsável por fiscalizar o serviço. Vitória dos trabalhadores, mas é claro, os problemas estão longe de estarem resolvidos. Voz da Comunidade. Dia 24 de janeiro, nesse próximo sábado, é dia dos aposentados e das aposentadas. E o Voz da Comunidade de hoje vai falar sobre como está a situação das pessoas que estão aposentadas hoje no Brasil e também que pretendem se aposentar. Nós sabemos que quando uma pessoa se aposenta, com raras exceções, o salário pode cair até pela metade do valor de quando o trabalhador estava em exercício, estava na ativa. É o caso da Iracema, que é professora da educação infantil e conversou com a gente. O Voz da Rede. Vamos ouvi-la. Iracema, nesse dia de hoje, nós estamos fazendo um especial na nossa rádio, porque dia 24 é Dia Nacional dos Aposentados. E a gente conversou com uma professora que tem direito à paridade, que falou pra gente sobre os problemas da prefeitura, dar formas de reajuste para a categoria que não atendem os trabalhadores da paridade e da integralidade do salário.
mas você faz parte de um grupo de trabalhadoras que se aposentou sem direito a essa integralidade. Conta pra gente o que isso significou no seu salário. Olha, significou uma perda de 45%. Eu pedi as minhas preliminares tem 2 anos. Em junho saiu a preliminar dizendo que eu me aposentadoria pelas regras do INSS, cujo reajuste também seriam assim. Diante disso, eu pedi um pré-cálculo da minha aposentadoria. E foi aí que, fazendo as contas, eu percebi que eu estava perdendo 45% do meu salário e não teria de jeito nenhum como eu me aposentar no momento, diante das contas que eu tenho que arcar todo mês. Só para esclarecer, a Iracema é uma professora da educação infantil, como todos nós sabemos, gente, os professores têm o direito a ter 2 cargos. Então, a Iracema é aposentada em um cargo e o outro está na ativa. No cargo que você já se aposentou, você já teve uma perda grande. E agora você está ansiosa para se aposentar no segundo, mas a perspectiva é que seu salário iria ser reduzido quase pela metade. É isso mesmo? Correto. No primeiro cargo, quando eu me aposentei, eu averdei todo o tempo de Estado. Eu não tinha contribuição do regime geral. Era tudo regime próprio. Mesmo assim, eu perdi a paridade porque deu um pequeno buraco, né, entre eu sair do Estado e entrar na PBH, e a PBH não aceitou o tempo do INSS para cobrir esse buraco, mesmo sendo regime público. Eu trabalhava em serviço público, não era privado, mas a PBH não aceitou. E não vai aceitar de novo no meu segundo BM. Por isso, estou perdendo de novo a paridade. Iracema, o que isso significa? A pessoa chegar no momento da sua vida que ela dedicou tanto tempo ao trabalho e aí ter seu salário reduzido quase pela metade? Significa uma sensação de incompetência, como se tudo que eu tivesse doado a minha vida pela educação não valesse a pena agora que a gente já tem uma idade avançada. Eu estou com 60 anos e não posso me aposentar. Eu estou cansada, eu dou aula desde 86 e nunca saí da sala de aula. Tem que ser 4 anos que eu peguei direção na rede do Estado. Enfim, é uma decepção. Que direção muito também grande. não saiu da escola, né? Porque a direção também não sai da sala de aula, né? Ela continua na escola. Exatamente. Mas significa que não dá para viver, eu já fiz meus cálculos, não dá para arcar com as minhas despesas, realmente não dá. Porque quando a gente chega nessa idade, a gente gasta muito mais com remédios, com tudo. Exatamente. Iracema, qual que seria a lição que você deixaria para as pessoas que estão para se aposentar ou para as pessoas que já estão aposentadas para esse dia 24? Eu deixaria um parabéns muito grande, porque nós somos merecedoras de respeito. E a mensagem que eu deixo é que vale a pena lutar, vale a pena ser professor e que nós temos que mostrar para essa cidade, para esta prefeitura, que valorização do professor é valorização da educação, é investimento. Iracema, nós agradecemos muito a sua participação no Voz da Rede, esse programa que está sendo promovido pelo Sindirrede para ouvir os trabalhadores da educação, da ativa e aposentados, mas também os demais trabalhadores da cidade. Te agradeço muito pela sua participação. Tá, obrigada eu por ser convidada para participar. Bom, além da Iracema, que é uma professora aposentada sem paridade, nós ouvimos também uma professora aposentada que tem o direito à paridade, como que esse direito também está sendo lesado. Vamos ouvir a Terezinha e depois a gente traça os comentários. Nós tivemos o coletivo de aposentados, ele não é a primeira organização de aposentados que tem dentro do sindicato. Mas ele traz uma inovação porque é um grupo que quer existir formalmente, né, vinculado ao sindicato, entendendo que este momento que a gente vive é um momento de muitos ataques, né, aos direitos aposentados. Então, essa organização ela começa em 2022, quando nós tivemos a aprovação da Lei 11.381, que foi a lei que burlou o nosso direito constitucional à paridade, e a Prefeitura concedeu 2 níveis de progressão automática aos trabalhadores em exercício, que foi uma forma de excluir os aposentados do reajuste naquele momento. Então, essa progressão automática, ela não cumpriu os requisitos previstos, né, no nosso plano de carreira, e foi um movimento que não foi o primeiro movimento da Prefeitura de ataque à carreira. Em 2020, nós já havíamos tido a retirada de 3 níveis da carreira. Então, a
partir de 2022, a gente percebe essa necessidade de se articular de forma muito forte para resistir a esses ataques. Terezinha, explica para quem está nos ouvindo por que a prefeitura fere o que a gente chama de paridade. O que significa essa palavra? Então, a paridade é um direito constitucional. Nós que entramos no serviço público antes de 2003, nós temos esse direito previsto nas regras do jogo, que é o seguinte: toda vez que alguém que está em exercício, que é nosso par, que é da nossa categoria, tem um reajuste, esse reajuste tem que ser concedido também a quem já se aposentou. Então, é a ideia de você ter um par, né? O par, ou o seu espelho que está na ativa, é alguém que está no mesmo nível que você, que tem a mesma formação que você, o mesmo tempo, e o seu rendimento tem que ser igual ao daquela pessoa, ele não pode ser reduzido. E o que a prefeitura fez em 2022 foi muito grave, porque esse tempo que nós conquistamos de carreira, a prefeitura, ela vem buscando formas de burlar esse direito. Em 2022 foi muito grave essa burla, porque ao negar 2 níveis de progressão, conceder ativa e não conceder aos aposentados, e junto com outras formas de burla, a prefeitura vem fazendo com que os trabalhadores aposentados, que alcançaram um nível mais elevado na carreira, e esse nível foi graças ao tempo de dedicação ao serviço público, ao investimento na qualificação profissional. Essas pessoas estão sendo empurradas para níveis de vencimentos iguais aos profissionais que estão em níveis mais iniciais na carreira. Mas isso não é a única forma de burlar a paridade. Toda vez que a prefeitura adota a política de conceder benefícios, como nós tivemos no ano passado, um reajuste do vale-refeição, muito além da inflação para quem tem exercício, é uma forma de excluir aposentados. Outra coisa, quem está em exercício precisa perceber que isso não é uma coisa que afeta apenas quem está aposentado, porque quem está adoecido e se afasta também não tem o vale-refeição. É a mesma coisa da política de bonificação, que também é uma forma de excluir aposentado, mas exclui também quem está, de alguma forma, afastado da sala de aula e impossibilitado de trabalhar. Então, defender a paridade é defender um direito constitucional, é defender direito adquirido, e isso a gente sempre diz que tem que ser tarefa de todo mundo, né? E hoje a gente está com uma ação na justiça que está para ser julgada pelo Supremo para entender que os reajustes precisam ser dados de forma linear, incluindo os aposentados com paridade. Não é isso, Terezinha? Isso, e é importante dizer que as pessoas precisam entrar com este processo, que é um processo individual, ele não é um processo coletivo, precisa procurar o departamento jurídico do sindicato, porque nós já vencemos. Quem entrou com o processo há mais tempo, já passamos pela primeira instância, pela segunda instância e chegamos no STF. E no ano que vem, 2027, é o último ano que nós temos para acessar a justiça para rever esse direito, que é o direito à paridade. Então é importantíssimo lembrar as pessoas que entrem em contato com o sindicato ou outros departamentos, procurem advogados de sua confiança para acionar a justiça para ter garantido esse direito. Que outras lutas você acha que é importante dizer para os aposentados, agora que nós estamos próximo do dia 24, que é um Dia Nacional dos Aposentados? Olha, nós temos, em nível nacional, uma luta super importante, que é a luta contra o confisco da aposentadoria. É uma campanha que a gente já vem fazendo, porque, de acordo com a reforma da época do governo Bolsonaro, os aposentados, eles passaram a ter os seus salários confiscados como contribuição previdenciária. Isso a partir de um salário mínimo. Em Belo Horizonte, a gente ainda não está sofrendo com isso, porque nós conseguimos barrar a reforma da Previdência aqui na Câmara. Mas em muitos municípios do Brasil afora, isso já é uma realidade. Os aposentados, a partir de um salário mínimo, estão tendo parte dos seus salários confiscados para contribuição previdenciária, que é um absurdo. Então, essa é uma luta nacional, uma luta geral e urgente. É um tema que também está no STF, que a gente precisa se mobilizar para pedir que os ministros indefiram isso, né? Que revejam essa emenda
Emenda Constitucional 103, que é um absurdo. Outra coisa que é muito interessante, eu não sei se você sabe, nós estamos na década do envelhecimento saudável. A ONU decretou 2021 a 2030 como um período para refletir as pessoas, os governos, a sociedade, refletir sobre a forma como a gente pensa, a gente sente, a gente age em relação ao envelhecimento. Então, uma pauta muito geral que a gente tem no coletivo e que a gente acha que precisa ser abraçada por todo mundo é a do envelhecimento com dignidade. Isso passa por aposentadoria justa, digna, passa pelo respeito aos direitos, mas também passa pelo acesso à cultura, por uma cidade mais acolhedora, né? Nós precisamos ter áreas verdes, lugares em que as pessoas idosas possam estar, possam confraternizar, possam se encontrar. Então, isso tem a ver com envelhecimento com dignidade. Então, esse é um tema, uma pauta muito ampla que a gente tem trabalhado. A gente tem feito, Vanessa, um movimento da Prefeitura nos enxergar. Foi a nossa campanha de 24 de janeiro do ano passado, ou ainda estamos aqui, né? Que é a Prefeitura enxergar que existem servidores aposentados. A gente precisa ser considerado, ser valorizado nesse momento da vida que a gente está, né? Envelhecer é um processo que todo mundo passa por ele. E não é possível que a gente não consiga construir uma cidade, uma sociedade mais acolhedora para essa população idosa, que é uma população que vem crescendo e que quer ver e ter seus direitos respeitados. É isso, Terezinha, eu te agradeço muito por participar do programa Voz da Rede e permanecemos firmes nas lutas, porque, como é um lema do coletivo de aposentados, da luta ninguém se aposenta. Eu queria ainda fazer um convite, primeiro para que as pessoas aposentadas, professores e professoras aposentadas, que se integrem ao coletivo, participem das nossas plenárias, que acontece todo mês, sempre a segunda terça-feira, na sede do sindicato. A segunda coisa é que as pessoas que estão na escola também abracem essa luta em defesa dos direitos do aposentado, porque hoje somos nós aposentados, mas daqui a alguns anos, a gente espera que sejam todas as pessoas que estão hoje no mercado de trabalho, professores, trabalhadores, de uma forma geral, reafirmando o direito à aposentadoria. Bom, importantíssima essa luta das aposentadas, né? E agora, para poder continuar esse assunto, a gente vai dizer que esse ano, por ser sábado, não haverá um ato específico das aposentadas nacionalmente, mas haverá uma mobilização nas redes sociais. É importante as pessoas acessarem as redes do sindicato e reproduzirem os materiais que vão estar sendo colocados lá. Bom, e hoje no Por Dentro da Questão. Por dentro da questão. Bom, e hoje no Por Dentro da Questão a gente vai conversar ao vivo com o advogado previdenciário e professor de Direito da PUC, do Paraná, Nazário Nicolau, que vai nos ajudar a entender melhor como funciona esse complexo sistema aqui no Brasil. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todos e todas que estão nos ouvindo. Boa tarde, Nazário. Gente, é um prazer ter o Nazário aqui conosco. Só para as pessoas entenderem, o Nazário é um advogado previdenciário. Ele não é especialista em previdência dos servidores públicos único e exclusivamente, porque esse debate diz respeito a toda a comunidade escolar. Mas é um companheiro que nos ajudou em muitas análises aí para entender as reformas previdenciárias que nunca são simples. Nazário, começamos por aí. Perguntinha básica. Qual é o principal desafio hoje para um trabalhador se aposentar? Primeiro, em relação à continuidade de contribuições em razão da precariedade dos trabalhos, especialmente da informalidade. Isso vem gerando diversos problemas para eles. E outros, cada dia mais, exigindo idades e tempos de contribuições superiores com valores inferiores, de maneira significativamente inferiores aos anteriormente protegidos. Vamos lá. Gente, a gente conversou antes com o Nazário, ele falou uma coisa importante. Não dá para discutir num programa como esse todas as regras de transição que existem no que diz respeito à aposentadoria, de tanto que as leis mudaram no último período. Mas vamos lá. No básico, qual que é a regra geral? Com quantos anos uma mulher
e um homem se aposentam hoje no Brasil e como é que se calcula essa aposentadoria? Em relação ao INSS, que são os trabalhadores da iniciativa privada, a idade mínima hoje exigida para o homem são 65 anos e para a mulher 62 anos de idade, exigindo de tempo de contribuição mínimo 20 anos para o homem e 15 anos para a mulher, nessa regra geral. O que nos deixa muito frustrados é isso que antes da mudança do governo Bolsonaro em 2019 não tinha nem idade mínima para poder se aposentar. E mais do que isso, antes se protegia 100% do valor apurado, né? Fazia uma média de tudo que eu contribuí na vida, aquele valor ali era o valor que eu ia receber de benefício. Agora não. Agora esse cálculo é feito e me garante 60% do valor apurado. E para que eu possa receber 100%, se homem, 40 anos de tempo de contribuição, se mulher, 35 anos de tempo de contribuição. Mas essa idade, essas regras também mudaram para os servidores públicos, né? Nós, servidores públicos do município de Belo Horizonte, é que ainda com muita luta estamos segurando e a coisa não implementou, não é isso? Exatamente. Do serviço público, a mudança ainda foi mais drástica, porque diante da derrota do governo federal, lá do governo Bolsonaro, para a mudança geral do regime de previdência dos servidores, ele optou por mudar o sistema da União, que era o único que ele tinha condição de mudar naquele momento, e jogou a bola para cada ente federativo, né? O município resolveu dele, o estado dele. E aí, de certo modo, isso permitiu discussões mais fortes de participação desses servidores de maneira direta. E aqui em Belo Horizonte, né, nós estamos falando de uma mudança em 2019, nós estamos hoje no ano de 2026, e até hoje o governo não conseguiu emplacar um prejuízo, né, com mudanças drásticas no serviço público. E, pra vocês terem uma ideia, a aposentadoria da mulher aqui é com 55 anos de idade e do homem 60 anos de idade, na regra geral, né? Uma mudança, assim, bem drástica se a gente comparar com essa do INSS que eu acabei de dizer. Bom, gente, vamos entender. Olha só, aumentou a idade. Teoricamente, reduziu o tempo, né? Então, a mulher pode se aposentar com 15 anos de serviço e o homem com 20 anos de serviço, não é isso? Mas reduz o tempo, mas também reduz o valor que recebe. Então, na prática, para receber um salário básico que dê conta de sobrevivência, a pessoa, na verdade, tem que trabalhar 40 anos, né? É isso que você nos explicou na parte anterior, não é isso? É exatamente isso. O que nos preocupa muito é que, apesar de estar escrito lá 15 e 20 anos, a gente pega a realidade do Brasil, as pessoas que têm menos condição financeira começam a trabalhar, às vezes, com 13, 14 anos de idade, formalizam em dado momento e, claro, vão ter muito mais do que 15 ou 20 anos de tempo de contribuição se conseguirem formalizar a sua previdência nessa situação. Então, eles trabalham muito mais do que 30, 35 anos para poder aposentar. Então, é uma ilusão essa idade mínima com 15 para a maioria das pessoas. Claro que vai ter situações que ela vai ser aplicada, mas é exatamente o que a Vanessa está dizendo para a gente. Eu vou ter esse direito, mas se eu contribuo mais do que um salário mínimo, certamente eu vou ganhar um salário mínimo, independentemente desses valores contribuídos. É uma situação grave no país, porque, veja, é muito difícil uma pessoa conseguir ter 40 anos de carteira assinada. Porque não é o problema do 40 anos de trabalho, né? É 40 anos de contribuição previdenciária, né? E as pessoas trabalham de formas diversas. Mesmo que ela não tenha carteira assinada, ela tem que trabalhar para sobreviver. Lembrando, gente, que essas regras, no caso da professora e do professor, ainda mantém os 5 anos a menos de tempo de contribuição. Agora, Nazário, sempre quando se fala sobre previdência, né, e sobre um suposto déficit da previdência, tanto no regime geral quanto nas redes, né, estaduais, inclusive nas redes educacionais, a gente convive com o confisco, às vezes, de fundos previdenciários, fala sobre essa ideia de um déficit, de que é um problema. Fala pra gente o que está envolvido nessa disputa. Existe realmente esse déficit ou é, na verdade, uma tentativa de retirada, de precarizar ainda mais direitos? Sobre déficit, eu preciso fazer uma divisão entre INSS e servidor público. É importante isso. Sobre o INSS, é um fundo que foi criado lá na década de 60, que unificou todos os sistemas que existiam de cada grupo de trabalhador e virou um sistema nacional. Naquele momento tinha dinheiro no fundo, sim. E o que aconteceu? Que naquele período era o governo militar, eles retiraram dinheiro do fundo de previdência para fazer investimentos que eram importantes para o país, mas que não era com esse dinheiro que deveria ter sido feito. E esse dinheiro nunca retornou para o fundo e de lá até hoje, em muitas situações do INSS, esse dinheiro foram retirados sem retorno para o
para esse fundo. E logo, hoje, existe efetivamente um déficit enorme, mas nunca foi feito esse encontro de contas. Em relação ao serviço público, para que todo mundo compreenda, a obrigatoriedade da contribuição ela se deu a partir de 1998, uma opção do governo federal na época por entender que o serviço público era importante para que a sociedade funcionasse e aquilo era uma garantia daquele cidadão que, independentemente dele ter contribuído, ele ia ter uma aposentadoria garantida. E ali no ano de 98 eles passam a obrigar todo mundo a contribuir, né? E aqui eu estou dizendo de todos os serviços públicos em geral. Mas quando eles criam aquela situação, já existia muita gente aposentada. E, infelizmente, eles colocaram a responsabilidade do fundo que eles estavam criando com a contribuição para pagar para quem já recebia. Por óbvio, era impossível que esse fundo fosse superavitário. Ele já nasceu deficitário. E a responsabilidade maior, claro, era do governo. Porque esses dois sistemas são sistemas de caráter solidário. Porque a Constituição brasileira diz que tem que ter a participação do trabalhador, sim, dos empregadores também, mas de toda a sociedade. E quando ele diz toda a sociedade, ele está dizendo do governo, que é uma contraprestação importante para a sociedade a manutenção desses pagamentos previdenciários para o cidadão, que ele fomenta a economia de uma maneira significativa e por isso essa importância. E mais do que isso, essa discussão sobre déficit ou superávit, para mim, sempre foi de uma discussão muito superficial e inoportuna e desnecessária, porque a importância é a garantia da subsistência dos trabalhadores, do cidadão em geral. Tanto é que, na ausência desses pagamentos de aposentadoria e pensão, existem os benefícios assistenciais. E a ideia é menos assistência e mais previdência. Isso, gente. Lembrando que na Constituição de 88... a Previdência fez parte de um sistema de seguridade social, não é isso? E essa seguridade incluía benefícios sociais, que é justamente a questão do LOAS e de outros benefícios, saúde e pagamento de aposentadoria, que é o que a gente chama de Previdência. E foram criados impostos para garantir o pagamento desses direitos dos trabalhadores. E veja, gente, a aposentadoria é um direito e uma necessidade para a sociedade, não é só para o indivíduo. Porque quando eu trabalho, eu contribuo para o enriquecimento geral para a sociedade. Chega um momento que eu tenho que me afastar do trabalho, porque a minha capacidade de trabalho diminui. E aí, a sociedade tem que garantir a minha sobrevivência, porque eu contribuí para ela enriquecer. Essa é a lógica. E tem um outro problema. Nós não vivemos num mundo de pleno emprego. E se as pessoas não serão aposentadas, elas serão desempregadas. É preciso que os trabalhadores se aposentem para que outros entrem no mercado de trabalho. Então não há o que se falar de déficit, né? Não há o que se falar de déficit porque é um direito social. A Previdência é, de fato, o grande guarda-chuva social que existe nesse país, né? Bom, outra coisa importante é que a gente já trabalhou aqui num outro programa, que a gente fez uma entrevista com um representante dos trabalhadores do INSS e que você dizia conosco numa conversa anterior sobre as dificuldades que existem hoje dos trabalhadores acessarem seus direitos pelas condições estruturais do INSS. Conta pra gente um pouco isso. É uma situação muito séria que vem acontecendo no nosso país. Infelizmente, o INSS vem sendo sucateado, né? Independentemente do governo, há uma dificuldade muito grande de recolocação de servidores que vêm se aposentando e eles não vêm colocando novos servidores no lugar deles na mesma quantidade. Hoje existe um déficit, o estudo era do ano de 2011, um déficit de 10 mil servidores do INSS para que funcione minimamente o sistema. E o que isso gera para todos nós na prática? Gera uma demora na fixação dos benefícios, né? Hoje em dia saiu uma reportagem há pouco tempo dizendo que há até 3 anos de demora para implementação de benefício. Uma média aí de 1 ano normalmente. E as pessoas esquecem que esse benefício de aposentadoria e de pensão por morte, para a maioria dos trabalhadores, dos cidadãos do nosso país, são de extrema importância de subsistência, para sobreviver. Então a ausência ou a demora desse pagamento, ainda que pague o retroativo lá na frente, que é o argumento que o governo trabalha muito, não resolve a vida
cidadão que está ali com fome, sem dinheiro para pagar o aluguel, sem dinheiro para pagar a luz, pedindo empréstimo, às vezes não é para banco, é para agiota, porque é quem tem condição de emprestar dinheiro para quem não tem renda, e lá na frente, quando paga o dinheiro, ele mal paga a dívida que ele fez e fica devendo. É uma situação muito grave que eu venho alertando muito, que precisa ser combatida, porque isso é serviço público. Se o serviço público não funciona, a sociedade é prejudicada. E a fome não é retroativa, né? Não tem jeito de cobrir a fome retroativamente. Você citou uma coisa muito importante aí, que foi no caso da pensão por morte. E as regras sobre pensão por morte têm endurecido muito, né? Deixando as crianças desprotegidas. É uma situação realmente muito séria, talvez a mais triste mudança da Previdência. São duas grandes mudanças tristes, na minha visão, que é a invalidez e a pensão por morte, né? Que são duas situações, exatamente os dois benefícios que as pessoas não têm previsão, né? Pode acontecer com qualquer um. Qualquer dia, qualquer momento, eu posso vir a falecer ou ficar inválido. E essas duas situações, o governo, na época, o governo Bolsonaro, optou por tirar praticamente a proteção dessa circunstância, levando a tal forma que o benefício de pensão por morte, às vezes, é 30%, 25% do que deveria ser lá atrás. E o lá atrás é logo ali, né? Nós estamos falando de 6 anos atrás, a pessoa tinha ali, às vezes, 3 salários mínimos de pensão por morte, que a pessoa trabalhou a vida inteira ganhando um salário maior e, mais do que isso, contribuindo caro para aquela proteção, e o jogo muda para pagar normalmente um salário mínimo no máximo para esse cidadão. É porque a pensão, gente, por morte, é como se a pessoa que morreu fosse aposentada pelo tempo de serviço que ela tem, proporcional ao tempo que ela trabalhou. Não. Quando a pessoa morre, eles fazem um cálculo proporcional ao seu tempo de trabalho para garantir o que seria a totalidade da pensão e a partir daí dar de acordo com os beneficiários, né? A pensão é diferente de uma pessoa que trabalhou 30 anos ou que trabalhou 10 antes de morrer, não é isso? Qual que é a questão? Pessoas mais jovens tendem a ter dependentes mais jovens também. Então, se morre uma mãe jovem, a tendência é que ela deixe crianças que vão depender muito tempo da pensão dela. E o salário dela cai, porque como ela é mais jovem, ela tem menos tempo de contribuição. Porque o cálculo não é feito sobre a totalidade do salário, é sobre uma média, não é isso? Exatamente isso, mais do que a média, né? Eu faço a média e aí eu faço o cálculo como se a pessoa tivesse se aposentado por invalidez para chegar na pensão, pasmem. Então, ela vai ter 60% do valor apurado. E esse valor de 60% é que eu vou calcular a pensão. Então, já perdeu 40% na largada e a pensão só vai pagar 50% do valor desses 60% mais 10%. Então, por isso que quando a gente começou a falar sobre pensão, eu falei que normalmente paga 30%, 40% do valor, porque tem duas perdas gravíssimas no cálculo e essa pessoa realmente, que depende daquilo, vai ter que mudar completamente de vida. Às vezes o pai e a mãe se esforçavam para pagar uma escola particular, a mais baratinha que tinha, porque ele entendia que aquilo era importante dentro da carreira, passava às vezes até um pouco de fome para poder garantir aquilo, aquele menino vai ter que ir para a escola pública imediato. Aliás, eu vivencio isso no meu escritório. Muitos dos meus clientes de pensão por morte, que um do casal morre, a primeira coisa que tem que fazer é tirar o menino da escola, voltar a morar com pai e mãe porque não consegue mais pagar o aluguel que pagava. Muda completamente a vida daquela criança e daquela mãe. Normalmente, infelizmente, é os pais que morrem primeiro, em geral, né? Agora tem alguns problemas mais sérios aí que envolvem mortes de mulheres, mas é sobre isso que a gente está falando, a ausência de proteção desses filhos. Então, a gente falou sobre esse absurdo que é essa questão da diminuição dos direitos relativos às pensões por morte e invalidez. Além desse grupo em específico, quais outros grupos foram mais prejudicados com essa reforma? A gente estava falando de Gari aqui hoje, né? Que é o grupo da aposentadoria especial. Sim. Esse grupo também foi um grupo muito gravemente atingido. Porque como que funcionava antes? A sociedade entendeu que alguns trabalhos que exigem um maior esforço e um desgaste da própria saúde do cidadão
precisava proteger aquela pessoa, né? A pessoa estava ali sobre risco de vida, sobre risco da saúde e integridade física, que é o caso, por exemplo, do gari, né? Ele trabalha ali numa situação de exposição a lixo, a risco no trânsito, que é bem grave, né? E, em razão disso, ele tinha um direito a aposentar bem mais cedo, porque antes, igual a gente tinha conversado, não tinha idade mínima. Então, ele precisava contribuir sobre 25 anos, ele poderia aposentar. Agora não. Ainda que ele tem esse tempo de contribuição, ele vai precisar de 60 anos de idade. Então, aquele gari que começou ele a trabalhar com 20, que eventualmente ia aposentar ali com 45 anos, ele vai ter que trabalhar mais 15 anos para ter um direito menor. Como assim menor? É porque antes eu garantia 100% do valor apurado, né? Ele contribuiu com aquilo, eu faço a média e pagava 100%. Agora não. É aquela regrinha que eu falei, né? Eu vou garantir para ele só 60%, mais 2% por ano acima de 20 anos para o homem, acima de 15 anos para a mulher. E aí a gente cai naqueles 40, 35 de novo para garantir 100%. É uma situação muito grave, porque nós estamos exigindo de pessoas que estão expostas a maiores adoecimentos a ficar por tempos muito grandes nessa situação, infelizmente, sem uma proteção minimamente condigna. 40 anos correndo atrás do lixo, né? Gente, olha só. Nós tivemos, desde o Fernando Henrique, né? Talvez a primeira grande reforma previdenciária que corta direitos tenha sido em 98, não é isso? Depois nós tivemos uma outra em 2003, primeiro mandato do governo Lula, né? Primeiro ano do governo Lula. Depois tivemos outra menor com a Dilma, que muda pensões, basicamente, né? E tivemos uma outra grande mudança em 2019 com o Bolsonaro, né? E nesse processo todo, o que muda? Aumentou a idade para aposentar, reduziu os valores recebidos no final? Tempo de serviço. Eu vou fazer uma defesa da Dilma aqui, por incrível que possa parecer. Ela piorou muito a pensão, isso é um fato. Para o cônjuge, né, que estabeleceu uma idade máxima de tempo de recebimento de pensão, mas ela, por exemplo, melhorou a aposentadoria. Por incrível que pareça, desses todos que a gente falou aqui, a única mudança positiva para o trabalhador foi a retirada do fator previdenciário pela Dilma Rousseff, em alguns casos. Também não foi em todos, não, que ela não foi muito bonzinha, não. Só estou fazendo aqui uma parte importante em relação a isso. Colocou, né, pela média, né? Tirou o fator previdenciário e colocou a média salarial, que... melhorou um pouquinho, mas assim, dá um pequeno crédito para ela, porque a pensão ficou realmente muito ruim no caso dela, né? Mas assim... É um histórico ruim do nosso país, né? Infelizmente. Sempre quando há reforma, a gente usa a reforma da Previdência para diminuir direito. A gente nunca discute participação do empresariado para pagar um pouco mais, participação do governo para ajudar a estabelecer uma equação financeira melhor, né? E na prática é sempre isso. Eu aumento o tempo exigido para as pessoas trabalharem e pago valores significativamente menores em todas as situações. No serviço público, aquele à parte lá do Lula, né? E aí talvez a pior perda foi no governo Lula, lá no ano de 2003, que foi o fim da aposentadoria atrelada à carreira, né? A pessoa, quando aposentava, ela continuava recebendo como se estivesse no cargo. O sistema previdenciário de servidor público trabalhava dessa forma e o Lula, naquele momento, ele encerra essa diretriz, né? O Lula que eu falo, Congresso Nacional, enfim, mas fato é que ele era o presidente da República naquele momento. Só para as pessoas entenderem, gente, existem 2 regimes previdenciários no país. Existe o regime geral, que é do conjunto dos trabalhadores, né, dito trabalhadores regidos pela CLT, e de alguns servidores públicos também, de prefeituras de médio e pequeno porte, que se aposentam pelo INSS. Existem os regimes próprios, que são dos servidores públicos, e esses regimes próprios são vinculados ao ente que a pessoa trabalha. Então, nós trabalhamos na Prefeitura de Belo Horizonte, é ligado à Prefeitura. Quem trabalha no Estado é ligado ao Estado. Bom, nós já temos exigência de idade mínima desde 98, né? Diferente de quem atua no INSS. Mas as regras hoje, elas estão muito parecidas, né? Existe E o que é pior, pegou o que tinha de pior em cada um do sistema para igualar as regras, né? E o que a gente fala de paridade, que nas nossas entrevistas as professoras falaram muito disso. Paridade e integralidade, foi isso que o Nazário falou.
Até 2003, quando um trabalhador de serviço público se aposentava, ele se aposentava com o seu salário que ele tinha naquele momento. E toda vez que tinha um reajuste dos trabalhadores da ativa, o salário do aposentado também era reajustado, né? Quem entrou no serviço público a partir de 2003 perdeu isso. Então, na hora que ele se aposenta, faz uma média da vida inteira. É por isso que a professora da educação infantil aqui deu o relato, né, de que ela vai perder quase 50% do valor do seu salário se ela se aposentar, e o reajuste não é mais igual ao reajuste da ativa, é o reajuste do INSS. Se bem que nós da ativa estamos tão ruim de reajuste, que nos últimos 5, 6 anos o INSS reajustou mais do que o nosso salário, mas enfim, né? É sempre esse elemento. Bom, gente, a gente queria agradecer muito a presença do Nazário aqui, foi um prazer enorme a sua participação. Quer se despedir? Obrigado pelo convite. Fico sempre à disposição. É um prazer falar para nossos ouvintes aqui sempre. Um abraço. E toda vez que um servidor público da Prefeitura de Belo Horizonte, o servidor público da educação da Prefeitura de Belo Horizonte ou um trabalhador terceirizado tiver alguma dúvida previdenciária, é procurar o nosso departamento jurídico. Mas se você não é da Educação Municipal de Belo Horizonte e também tem dúvidas a esse respeito, pode acessar os canais de comunicação do Voz da Rede, que a gente vai ter o maior prazer em trazer nos nossos programas. Tenho certeza que o Nazário nos ajudaria nisso, para responder as suas dúvidas. Tá bem? Intervalo cultural. Bom, e o Carnaval de BH definitivamente já botou seus blocos na rua. Já tem muito ensaio, bloco de carnaval aí que tá saindo pelas ruas de BH. No sábado passado já aconteceu o cortejo do Unidos de Titanic, no bairro Nova Granada, perto da Avenida Silva Lobo. No próximo sábado é a vez do cortejo Terno do Binga ganhar as ruas de Santa Teresa com muita alegria e tecidos coloridos. A Orquestra Popular Terno do Binga é quem dá o ritmo musical ao cortejo. Fundado em 2019, o bloco é organizado pelo Arboriza BH, um coletivo de plantios de árvore no bairro de Santa Teresa com o objetivo de aumentar a relação de árvores por habitante, segundo a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Como consequência, melhorar a qualidade do ar e da vida em Belo Horizonte, né? Sombrear as ruas, enfim, tudo que temos em decorrência da melhoria da qualidade de vida em relação a uma Belo Horizonte mais verde. Bom, a concentração desse bloco é 9 horas da manhã do sábado, dia 24 de janeiro, na Praça Coronel José Teixeira, bem atrás do Batalhão da Polícia Militar de Santa Teresa. E fazemos aí 2 convites aos blocos de carnaval. Primeiro, aqueles que quiserem ter seu cortejo divulgado aqui na rádio, fazer contato conosco. Mas um outro convite especial, gente. Há alguns anos, há 2 carnavais exatamente, que o Comitê de Solidariedade à Palestina vem intervindo no carnaval, porque apesar de ter uma dicotomia, né, a situação da Palestina é de muita tristeza e o carnaval é um momento de alegria, mas a gente não pode perder a oportunidade de chamar a solidariedade dos povos. Então, esse carnaval de novo, vamos estar atuando pela solidariedade ao povo palestino e pela solidariedade a todos os povos que estão perdendo o seu direito à autodeterminação. Então, aquele bloco que quiser se incorporar nessa luta, nessa solidariedade, ter um momento, né, que às vezes abre para uma fala, ajudar a gente a distribuir os adesivos, também fazer contato conosco. Bom, e chegamos ao final do Voz da Rede. Se você não conseguiu acompanhar todo o programa de hoje teve discussões bem importantes, ou o programa anterior, procure o Sim de Rede no SoundCloud ou nas demais plataformas, Spotify, enfim, no YouTube Music, Amazon Music, Deezer, e tem todos os programas lá, tanto esse quanto os anteriores. Logo, logo a gente vai estar no Apple Music também, é só acompanhar aí que a gente vai dando a notícia. Quem quiser fazer contato com a gente, sugestão, dúvidas, enfim, mande a mensagem para o nosso WhatsApp, que é 31 98621 9412. Então vou repetir, 31 98621 9412. Obrigada, pessoal, pela companhia e até semana que vem. Boa tarde, gente. Até semana que vem com mais um Voz da Rede.
Termina aqui Voz da Rede, o programa do Sindirrede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte.